23 de setembro de 2023. Neste sábado, a igreja celebra a memória de São Pio de Pietrelcina, presbítero. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Acolho a todos vocês que me acompanham ao vivo pelas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o YouTube. Acolho a vocês que estão acompanhando e rezando comigo essa reflexão durante o seu dia com a gravação postada. Peço a você que curta este material, tanto ao vivo como também depois o material postado. Pegar o hábito de curtir no YouTube, dê um joinha, compartilhe. No Facebook também clique lá, curtir ou amei, compartilhe. No Instagram, clica no coraçãozinho e também compartilhe nos seus stories, para que a reflexão, a palavra de Deus possa chegar a tantas outras pessoas e este material, esta obra de evangelização seja promovida. Meus queridos, nós vamos hoje meditar a primeira leitura que a igreja nos propõe, que é a primeira carta de São Paulo ao Timóteo. Nós estamos acompanhando o 1 Timóteo, e hoje o capítulo 6, versículos do 13 ao 16. Caríssimo, diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu o bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos, eu te ordeno, guarda o teu mandato íntegro e sem mancha, até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação será feita no tempo oportuno, pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu, nem pode ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, uma palavra hoje curtíssima, que a igreja nos entrega nesse dia 23 de setembro, sábado. Paulo ele começa dizendo assim na sua carta a Timóteo: diante de Deus, Deus que dá a vida a todas as coisas. Olha só, ele contempla a pessoa trinitária do Pai, e ele diz: o Pai é aquele que dá a vida, é o princípio da vida, é o gerador da vida. Meus queridos, nós estamos acompanhando esse trâmite desde ontem da votação pela discriminação do aborto. E nós como nação, nós como cívicos, nós não podemos engolir de maneira alguma, nós não podemos ser coniventes com isso. Por quê? Primeiramente porque a vida vem de Deus, e se Deus lhe a deu a nós humanos, é porque é de sua vontade que esta vida se desenvolva, que esta vida prospere, que essa vida de maneira natural também possa expirar no tempo previsto. Se Ele dá a vida, é Ele quem deve tirá-la. A nós não cabe essa incumbência. Não cabe a nós determinar o prazo, o tempo em que a vida deve subsistir. Não cabe a nós não somos o Criador. Nós não somos. Eu gostaria de refletir um pouquinho sobre essa questão do aborto. Ontem eu gravei um vídeo ao vivo, em virtude do início da votação. E olha, minha gente, é científico que a partir da concepção ali já há vida, já há impulsos biológicos, já há vida humana. Ali já há uma alma criada por Deus que está unido
a um corpo que está em desenvolvimento, mas que já é um ser humano. E eles querem interromper a vida até a 12ª semana, como se ela não existisse. Porque se essas pessoas que propuseram esta lei de morte, se elas crescem que de fato há vida no ventre de uma mulher até 3 meses de idade, elas não proporiam tal lei. Elas creem que não há vida, não há pessoa humana. Agora uma pergunta bem sincera a você. Você que foi mãe, sobretudo. Com 3 meses de idade. Há uma vida dentro de você ou não há? Você que acompanha com seus exames, com ressonâncias, com como que diz o exame lá que faz ultrassom, né? Falei errado, não é ressonância, é ultrassom, né? Que acompanha o desenvolvimento da criança. Há ou não vida? E só para finalizar essa temática, que não vou falar só disso não. Ontem, no meu vídeo ao vivo, uma pessoa, que talvez é uma pessoa que tem boas intenções, né? Mas me mandou uma mensagem, né? Falando, padre, independentemente do que seja decidido, quem é cristão de verdade não cometerá aborto. Mas nós não podemos defender ou exigir que somente cristãos defendam a vida, porque mesmo que aquela mãe que está grávida, mesmo que ela não seja cristã, o bebê que está dentro dela tem o direito de nascer. Então a questão não é ser cristão ou não. É isso que a gente precisa entender, porque senão a gente nem ficaria falando nada, entendeu? Quem é católico não vai abortar, então legaliza, né? Legaliza e quem é católico não vai abortar e beleza. Não. A criança que está vivente no ventre de uma mãe pagã ou de outra religião, a criança tem o mesmo direito que uma criança cristã. Então o que nós estamos brigando não tem nada a ver com religião. Nós estamos brigando pelo direito à vida de todo ser humano que começa a existir a partir da concepção. Não tem nada a ver com religião. Tem a ver com direito à vida. Essa pessoa que escreveu isso, claro, não deve ter consciência do que de fato pensou como concepção, né? Concebeu, mas sem plenos juízos. Isso é uma fatalidade. Por quê? Porque nós estamos colocando o direito à vida apenas a quem é cristão. Não. Todo ser humano que passou a existir a partir da concepção tem o direito à vida, independentemente de credo, independentemente de raça, de etnia, independentemente de qualquer outra justificativa. É isso que a gente precisa entender. Não tem nada a ver com cristão. Mesma coisa a descriminalização das drogas, né? Tanto aborto, minha gente, a gente precisa ser um pouco mais crítico. O que tem por detrás dessas decisões? Dinheiro. Clínicas abortistas faturarão milhões em cima disso. Numa geração que está depravada, entrega à prática sexual de maneira sem limite, de maneira desordenada, eles faturarão bilhões, trilhões de reais por ano. As drogas, a mesma coisa. Por que querem tanto a descriminalização do uso das drogas? No fundo, é tirar o tráfico, que é o empreendimento velado, e tornar aquilo oficial, porque oficialmente se lucra muito mais. Só que nós negamos, nós não acreditamos, nós não apoiamos isso, não somente para quem é cristão, mas para qualquer ser humano. Um ser humano que está entregue à dependência de drogas, ele já não tem condições por conta própria de se libertar daquilo, de se desvincular daquilo, porque ele está totalmente dependente, tanto fisiologicamente quanto psíquica e espiritualmente daquilo. E haverá uma
destruição progressiva com essas aprovações. Então não importa religião, é raça, etc. Nós prezamos pela vida e pela liberdade humana. É isso que a gente precisa entender. Pois, não sei por que a igreja fica se metendo nisso. Quem é cristão é só não ir lá e não abortar. Pois é. Então podemos matar quem não é cristão. Essa mentalidade foi a mentalidade nazista. Vamos matar quem é judeu. Vamos matar quem é judeu, não importa. É uma mentalidade de cunho nazista. Não, a vida é direito de todos. Não tem nada a ver com religião. A ciência prova que a vida inicia-se na concepção. Isso é científico. Não é isso que está sendo não é isso que está sendo questionado pelos ministros do Supremo. Isso aí já é definido. O que está sendo questionado pelo Supremo são os direitos da mulher. Então a mulher tem o direito dela, da sua liberdade em relação àquela criança, que para ela é um peso. Ela tem direito de matar a criança, não. Existem hierarquias de valores que estão colocados de maneira relativista nessas avaliações. A vida é a primeira instância nessa hierarquia de valor. Direito de mulher, a vida tanto dela quanto da criança é direito de um e de outro. Então está acima de todos os outros valores. As pretensões dela, liberdade, cuidado do corpo e não sei o que, são valores subalternos à vida. Estão invertendo. A mulher não quer engordar, então por isso ela tem o direito de matar uma criança. Consegue a inversão de valores? Isso não pode ser concebido, sobretudo em instância de poder suprema, que é o Supremo Tribunal Federal. Isso não pode, é inconcebível. E depois do texto de hoje, isso é importante ser elucidado, porque, minha gente, se nós comungamos e nós somos favoráveis a isso, nós estamos cometendo um pecado grave. Mesmo que nós não cometamos o aborto, se somos concordes a isso, nós estamos em pecado grave. Porque é um atentado contra a vida. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. E digo mais, nós já temos aprovado no Brasil a permissão do aborto para estupro, para crianças que são anencéfalas, ou seja, não vão subsistir, porque o cérebro não foi formado. Então, não tem outro jeito, tudo bem, né? E também, no caso da mãe correr riscos, né? E digo uma coisa, tanto no caso da mãe correr risco, quanto no caso de estupro, já não devemos ser concordes. Quantas mães os médicos dizem estar correndo risco se não abortarem? Quantas mães se negam a abortar, a criança nasce e hoje em dia estão vivos tanto a mãe quanto a criança? É falta de fé na providência, no cuidado de Deus, na vontade de Deus. Paulo não fala, né? Eu vivo, mas é Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em mim, o que Cristo fez? Ele entregou sua vida para que outro viva. Uma mãe não pode fazer isso? É muita radicalidade, padre. É viver o evangelho e seguir o exemplo de Cristo ou não? É radical, sim. A questão do estupro é uma questão traumática psicologicamente? Mas eu tenho plena certeza que aquela criança, depois que nascer, ela vai transformar todas essas dores e angústias e traumas. Ela vai ressignificar na vida da mãe tudo aquilo pelo qual a mãe passou. Nós temos testemunhos vivos disso. Será que essas pessoas não assistem esses testemunhos? Mães estupradas que prosseguiram com a gravidez e hoje elas agradecem a Deus por não terem cometido o aborto.
Nós não conhecemos o futuro. Nós temos que zelar pela vida sim. Ah, mas a criança vai ser um trauma na vida da mãe. Não vai ser um trauma. Vai ser o trauma maior se a mãe carregar o peso do estupro e mais o peso do assassinato do seu filho. É um trauma maior. Meus queridos, nós precisamos às vezes sim, sim, não, não. Mais do que isso, não vem de Deus, vem do diabo. A palavra é o Evangelho de Jesus Cristo. Que o nosso sim seja sim, o nosso não seja não. Ou eu sou cristão ou não sou. Em tempos como os tempos de hoje, não dá para ser parcial. Se você é a favor do aborto, em qualquer situação que seja, exceto em caso que a criança, por ser anencéfala, não vá subsistir. Mas se você é a favor do aborto, em qualquer que seja o caso, você está em pecado grave. Até mesmo que a lei já permite. Porque a lei civil, ela não determina o que é pecado, quem determina é Deus. Depois o texto de hoje continua assim: caríssimo, diante de Deus, Ele que dá a vida a todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que deu o bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos. Então ele está reconhecendo que Cristo ele foi até o fim. Se Cristo tivesse dito para Pilatos, não, eu não sou o rei, Pilatos teria absolvido a Cristo. Mas ele falou, Pilatos perguntou, tu és rei? Tu o dizes. Eu sou rei, meu reino não é deste mundo. Eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Mas ele não disse que ele não é rei. Ele foi até o fim, isso lhe custou a vida, a entrega da cruz. A gente precisa ser mais decisivo, resoluto no que nós cremos. Resoluto. E tem pessoas que estão assim, tanto faz, eu tenho minha vida aqui, tenho meu trabalho, minha família, não é nada para mim. Nós temos parte disso, porque nós estamos interligados, nós professamos a fé na comunhão dos santos. Eu tenho responsabilidade sobre a vida do outro, sim, e eu serei cobrado. Eu serei cobrado. E aí o texto de hoje vai dizer assim: guarda o teu mandato íntegro, sem mancha, até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Fica firme, não ceda a essas iniquidades. Sobretudo nós estamos vendo iniquidades no âmbito social, não cedamos. Jesus Cristo vai voltar no tempo oportuno, diz o versículo 15. Ele que é o soberano, o bendito, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, habita em luz inacessível. Nenhum homem viu sua glória de maneira completa, mas ele virá e ele se manifestará. A ele honra e poder eterno. Amém. O texto de hoje termina assim, ou seja, Jesus virá para cobrar a todos nós pelo bem que nós fazemos e para pedir contas do mal que nós também assim fazemos. Meus queridos, hoje a igreja celebra a memória de São Pio de Pietrelcina. Se nós lemos um pouquinho a história de São Pio, é evidente que não dá para falar muito, mas um homem que se entregou, viveu na transição do século XIX para o século XX, é tão recente, faleceu, se não me engano, no ano de 1968, tão próximo de nós, um santo tão contemporâneo. E um homem que foi se entregando à vontade de Deus no seu ministério. Foi um frade menor, capuchinho. São Pio foi capuchinho. E ele foi se entregando a uma mística, uma vida de oração. Foi se entregando à vontade de Deus. E essa entrega à vontade de Deus, tanto no pensar quanto no proceder, fez com que ele conquistasse para si grandes poderes místicos. São Pio sabia identificar os padres que estavam
que não caminhavam conforme um estado de vida segundo o agrado de Deus. São Pio, ele conseguia, por presente de Deus, essa intuição sobrenatural. Quais eram os padres que rezavam missa em estado de pecado grave? E ele exortava, por isso foi conquistando muitos inimigos. Por isso, depois da sua morte, o povo queria já de imediato acalmar o santo, porque ele dava um testemunho de santidade na sua vida, mas a hierarquia não permitia. Por quê? Porque ele era um profeta, que é o que nós estamos falando sobre o aborto. Eu tenho plena certeza. Tem um monte de seguidores, sobretudo no Instagram, tem um monte de seguidores e pessoas que não são de igreja. Tenho plena certeza que um monte de gente já me excluiu, porque esses dias tem falado sobre o aborto. A gente tem que enfrentar isso. Entre amizades e a verdade que vem de Cristo, que é Jesus Cristo, nós temos que ficar com a verdade. Entre o nosso modo de pensar, as nossas conveniências e a verdade que está sendo dita por Cristo por meio da igreja, eu preciso saber me sublimar, saber morrer para mim e defender o que é justo, o que é verdadeiro. E ele fazia isso. Conquistou as chagas de Cristo, suas mãos, né? As chagas de Cristo foram desenhadas no corpo de Padre Pio. Foi o primeiro sacerdote da história. E mais ou menos 70 santos que têm os estigmas, né? Pelo que eu estava lendo, cerca de 70 santos que têm os estigmas, mas ele foi o primeiro e único sacerdote a receber os estigmas do seu mestre pastor Jesus Cristo. Suas feridas sangravam bastante, mas tinham perfume de flores, de rosas. O seu sofrimento fazia com que ele fosse uma pessoa de um bom odor, de um odor de Cristo, de um cheiro agradável ao coração de Deus. Se nós não defendemos o que é de Deus, nós não refletimos o perfume que vem de Deus, mas nós nos tornamos pessoas fedidas, pessoas desagradáveis, tanto para Deus quanto para o próximo. São Pio bilocava, estava em outros lugares, e tantas outras manifestações sobrenaturais de um homem que vivia a santidade e sobretudo de um homem que brigava com o sofrimento. E brigava com o sofrimento e brigava com o demônio. Lutava braçalmente, né, com o demônio, que nunca o conquistou, mas que foi vencido pela sua penitência, pela sua oração, pela sua persistência. Não sei o que você tem vivido na sua vida pessoal, mas uma coisa é certa, meu querido, minha querida: quando a gente persiste em Deus, mesmo que o diabo, mesmo que a vida nos machuque, provoque em nós sofrimentos, marcas de dor, nós já de antemão nos tornamos vitoriosos. Permaneçamos firmes em Deus. Nós vivemos um mundo que quer a qualquer momento, de qualquer forma, nos tirar de Deus. É só olharmos para nós, os nossos ímpetos, as nossas escolhas, os nossos pecados, as nossas fragilidades. Quantas coisas facilmente nos tiram de Deus. E quantas vezes nós não temos a fortaleza, como São Pio de Pietrelcina tinha, de brigar com o diabo, de brigar com o vício, de brigar com as inclinações, de brigar com o pecado, de brigar contra essas propostas mundanas, essas ideologias que querem destruir a Cristo. Quantas vezes nós não temos força e nós cedemos ao pecado, e nós caímos, e nós nos silenciamos, e nós não colocamos nosso ponto de vista diante de ideologias. Quantas vezes nós somos fracos, covardes, todos nós, tanto diante do pecado quanto diante das seduções do mundo que nos tiram de Deus, ideologias, enfim. Nós precisamos olhar hoje para São Pio de Pietrelcina, o padre da santidade, o padre dos estigmas, e pedir para Deus: Senhor, dê a força que
São Pio tinha quando lutava com o diabo? Não cedia e vencia. Dê para nós um pouquinho dessa força, porque nós que somos tão covardes. Quantas vezes, meus queridos, em rodinhas de amigos ou de pessoas conhecidas, surgem alguns assuntos polêmicos, porque sempre surgem. E ali é o momento da gente colocar o nosso ponto de vista, porque se o outro tem o direito de falar uma cultura de morte contrária à vontade de Deus, eu também tenho vontade de falar o que eu penso e que seja segundo o agrado de Deus. Mas quantas vezes acontece isso e a gente se cala? Ai, não quero criar indisposição, mas a pessoa que está ofendendo o que eu creio, ela não está pensando se ela está criando indisposição ou não. Então eu tenho que fazer o mesmo. Eu sempre digo, né? Eu não entro em muitos assuntos, em algumas situações. Convivo com todas as pessoas. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa super hospitaleira. Convivo com todas as pessoas, não faço acepções de pessoas. Tenho pessoas de tudo quanto é jeito nas minhas redes sociais, cristãs ou não cristãs, que seguem certos modos de vida, de conduta e de opção social que não são favoráveis. Eu convivo com todo mundo, não faço acepção de ninguém. Isso não cabe a mim fazer. Mas se entra numa temática e começa a colocar o ponto de vista, eu também tenho o direito de colocar o meu. A gente tem que ser assim. Claro que no respeito, na caridade, isso é indiscutível. Mas a gente não pode, diante de um ataque tão severo contra o que cremos, nos calar. Olhemos hoje, nesta manhã, para a vida de São Pio da Pietrelcina e peçamos que ele reze por nós, como também São Miguel Arcanjo, que nós nos revistamos do dom da fortaleza que vem de Deus e sejamos cristãos profetas, cristãos proféticos. Meus queridos, não podemos caminhar no relativismo. Isso tem entrado na igreja. Você pode perceber, tem padres, por exemplo, que também não estão falando do aborto. Nós temos que fazer barulho, sim, para mostrar o que nós cremos e coisas que são elementares, fundamentais, essenciais, como essa, nós temos que mostrar o que nós cremos. Nós temos que defender, sim. O silêncio, que é o princípio da omissão, também é um pecado grave e nos responsabiliza pela iniquidade vigente. Desejo um dia abençoado a você. O tempo se estendeu. Que você, eu, todos nós nos revistamos desses exemplos tão grandiosos como São Pio de Pietrelcina e tantos outros santos que foram até o fim porque defenderam a verdade. Ontem nós celebrávamos, anteontem nós celebrávamos São Mateus, apóstolo, que foi até o fim também por defender a verdade. Tantos mártires da igreja deram a vida, morreram, mas não cederam à vida iníqua proposta pelo mundo. Que esses sejamos nós. Que Deus assim nos ajude, nos abençoe. Força e coragem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Nos encontraremos com nossa reflexão diária na segunda-feira. Deus abençoe vocês.